Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vai de Vinho Brasileiro. Estamos no 8º episódio, já quase perto aí do final. Você sabe, a segunda temporada tem 10 episódios. Calma, não fique triste, tem muita coisa pra gente conversar ainda aqui. E hoje, como sempre, a gente vai ter um tema muito importante, muito interessante, que a gente vai se aprofundar com especialistas da área. Esse é um grande diferencial que a gente tem aqui no nosso podcast, porque a gente sempre traz aqui, o Concevites faz uma curadoria fantástica para trazer profissionais altamente gabaritados para que a gente possa conversar e entender mais sobre o assunto. E eu não tenho dúvida que você, ao assistir os nossos episódios, você vai ficar com mais questões, vai querer saber mais sobre o tema, vai querer entender mais. Então, já tem aí na tela um QR Code e você vai poder acompanhar o Concevites em todas as redes sociais. É só você apontar o seu celular aí, colocar a fotinha aí e você vai poder se conectar ao Concevites nas redes sociais, mandar sua dúvida, sua pergunta, seu elogio. Se você quiser elogiar a gente aqui também, a gente adora receber elogio. E quando você mandar sua pergunta, certamente o pessoal do Concevites vai encaminhar para quem precisa responder, certo? Então, hoje a gente tá, como eu disse no 8º episódio, a gente vai falar sobre o Brasil na OIV. Já vamos entender o que é esse negócio de OIV. Mas eu só quero te lembrar que o podcast Vai de Vinho Brasileiro é uma iniciativa do Concevites RS através de uma parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e tem o apoio do Sicredi. Então, estamos sempre junto aqui para poder trazer a informação da melhor forma para você. Vou apresentar os nossos convidados e a gente já começa o nosso papo. Temos aqui, então... Antes de eu ler, eu preciso colocar meu óculos, senão não consigo falar de vocês aqui. Temos aqui Fernanda Spinelli, engenheira de alimentos, doutora em biotecnologia. É presidente da subcomissão de métodos de análises da OIV e delegada brasileira na enologia. É diretora da ABE e especialista em análise de autenticidade e tipicidade de vinhos. Do Laboratório de Referência Enológica da CEAP. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, ao Concevites, todos os organizadores. É um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Agora vamos apresentar então, temos aqui um convidado internacional também. Juan Saavedra del Águila, brasileiro naturalizado da região amazônica no Peru, engenheiro agrônomo, mestre, doutor e pós-doutor, professor da Unipampa, coordenador da Comissão 1 Viticultura, da Comissão Técnica Brasileira da Vinho e do Vinho, a CTBVV, que a gente vai ouvir falar aqui, a gente vai entender todas essas siglas aqui e entender a importância de tudo isso. Bem-vindo, Juan. Boa tarde, Daniel. Muito feliz de estar aqui e queria agradecer a Concevites pelo convite, e também a Sicredi, porque eu venho de uma região que não está muito perto, tá? É Dom Pedrito, mas é uma felicidade estar aqui. O Juan é do Peru e veio de longe também, né? Não veio do Peru, mas veio bem longe para conversar com a gente aqui. Exatamente. Eu nasci no Peru, estudei no Peru como engenheiro agrônomo e estou faz 22 anos aqui no Brasil. Muito bom. Legal. Bom, gente, o nome do nosso episódio aqui é O Brasil na OIV. E a gente tem... as pessoas que assistem a gente tem gente do mercado, gente que trabalha, que está inserido no meio do vinho, mas a gente tem também pessoas que gostam de vinho, né, e que estão querendo entender um pouco mais sobre isso. Então, primeiro de tudo, me ajuda aqui, Fernando, o que é a OIV? Vamos lá, então. A OIV, ela é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, da Vinha e do Vinho. É uma organização intergovernamental que ela é composta por 51 países membros. O Brasil faz parte da OIV desde 2001. Ela tem caráter técnico e científico, é como se fosse a nossa FIFA do vinho. É a nossa maior referência mundial para todos os temas que envolvem desde o campo da viticultura, enologia, legislação, né, consumo e saúde e segurança do consumo de vinho também. Então, ela abrange todas as esferas da uva e dos derivados da uva e do vinho. Ela foi criada em 1924 por 6 países europeus em um momento de crise do setor vitivinícola global. E ao longo desses anos foi surgindo o interesse de outros países, né, e a necessidade de fazer com que ela se tornasse mais abrangente. Então, em 1924, ela era Office du Vin,
É escritório do vinho. Em 2001 passou a ser a OIV e começaram a entrar demais países, né? Então ela é uma organização centenária. Nós celebramos ano passado, né, Juan, no congresso da OIV, os 100 anos da organização. E então o Brasil vem atuando desde 2001 com a nossa representante que iniciou, que foi a professora Regina van der Linde. Ela fez a formação dela de mestrado e doutorado na França, em Bordeaux, e quando ela voltou para o Brasil, ela começou a se envolver com esses temas. E ela foi quem, junto ao Ministério da Agricultura, começou a nossa representação. E desde lá a gente foi incrementando cada vez mais a atuação brasileira. Hoje, é claro, nós temos mais representantes, temos uma comissão técnica brasileira da Uva e do Vinho, inclusive que ela é presidida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e temos muitos especialistas envolvidos na representação brasileira hoje, para que a gente consiga atender a todas as demandas e também trazer tudo que a gente aprende e tem de informação lá, trazer para o Brasil e também levar informação, porque o Brasil tem expandido tanto a vitivinicultura, somos mais de 17 estados produtores, tendo até dupla poda, né, colheitas de inverno, a gente também leva muita informação hoje, que traz muito orgulho para a gente também. Com certeza. Se me permite, Claro. Daniel, só complementando o que a Fernanda estava falando, a OIV, neste momento, representa, com seus Estados-membros e observadores, 88% da produção mundial de vinho Caramba. e 75% do consumo mundial de vinho. Então, estamos falando de uma instituição intergovernamental que praticamente comanda o mundo do vinho, não? Com certeza. E o interessante é que nos últimos anos, não, a OIV, por mais que a sua origem é europeia, ela está começando a ter mais uma cara mundial. E aí o Brasil também entra como um novo jogador, não? Eu não gosto de falar play, porque vamos falar em português, né? Um novo jogador, não? Um novo jogador dentro deste mundo do vinho, não? Nós somos novos, mas nós estamos tendo temas interessantes, vinhos interessantes e também pontos de vista diferentes dos europeus. Então, nessa diversidade, a OIV está crescendo nos últimos anos. Muito legal. Vocês falaram, são quantos países que... 51. 51. 51 O país a entrar foi a China. E 18 observadores. Então, tem países e observadores que ainda não estão, fazem parte, participam, mas não são parte. Não sei se tu conseguiu ajudar Eles com isso. acompanham as reuniões, mas eles não têm direito a voto, por exemplo. Tá Porque os bom. 51 países membros, nós, Brasil, nós pagamos para fazer parte da OIV. E a taxa anual, ela é proporcional ao tamanho da produção de uvas de cada país. Então, é claro que no Brasil a gente sempre se achava um pouco minoria, porque os países europeus, a França, a Espanha e a Itália, eles são os que mais contribuem, né, para a OIV financeiramente. Mas isso não quer dizer que eles têm mais voz do que nós, né? Nós demoramos um pouco para conseguir entender isso também, aceitar, né, conseguir nos colocar aí. Então, é proporcional ao tamanho da produção, mas não quer dizer, né, que um tem mais votos que o outro. Claro que no cálculo de votos, quando tem decisões, tem algumas diferenças. Mas quando o Juan falando agora que o Brasil, né, é um país novo mundo na OIV, e que a gente tem aberto muitos caminhos, um fato que a gente tem que muito ressaltar aqui é que nós tivemos uma brasileira presidente da OIV. Verdade. Né, a doutora Regina van der Linde, que assumiu a presidência em 2018 e foi a primeira brasileira presidente da OIV, a terceira mulher que assumiu a presidência da OIV. E atualmente nós temos o diretor da OIV, que é neozelandês, o John Barker, e a presidente, a Yvette van der Merwe, que é sul-africana. A OIV nunca teve um diretor do Novo Mundo em 100 anos. Olha só. E nunca teve uma dupla, diretor e presidente do Novo Mundo, né? Então, assim, são alguns fatos que nos mostram caminhos, nos mostram que existe um amadurecimento do setor vitivinícola global também. E talvez isso mostre também um pouco da força que tem, né, esses outros países, né? Com certeza, com certeza. O Brasil tá... Como é que tá o Brasil lá na OIV? Vocês
Parece que vocês estão bem ativos. Nós, né? Vou dizer nós porque eu sou brasileiro, então eu vou me incluir nessa aqui, né? Eu vou incluir todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Mas parece que estamos bem, né? Muito. Não sei se queres começar pela viticultura. Não, posso algo geral, não? Voltando ainda ao OIV, não? É bem interessante que nos trabalhos técnicos científicos, não, para se chegar a um trabalho finalizado, não, o consenso é o procedimento normal, que significa tem que ser por unanimidade. Olha. Isso é bem interessante, por quê? Porque ninguém impõe seu ponto de vista, não interessa. Tem que ser um convencimento, uma conversa, e quem sabe, capaz a minha posição A ou a tua ou B não seja o melhor para o mundo do vinho, capaz seja um C construído nessa conversa. Então, essa necessidade de unanimidade nas decisões, eu acho bem interessante e é algo normal nos organismos internacionais. Então, se algum país se sente prejudicado, o tema fica paralisado. Então, quando todo o que é produzido tecnicamente, cientificamente, sai depois para o mundo, ele foi aprovado por todos os países membros. Exato. Isso é algo, eu acho, muito bom, tá? E falando do Brasil, no caso, por exemplo, da minha participação, que começou especificamente em 2014, que participei no primeiro congresso da OIV na Argentina, em Mendoza, maravilhoso. Em 2015, a Universidade Federal do Pampa entrou como membro aderente da Comissão Técnica Brasileira da Vinha e do Vinho. E aí, praticamente, de 2015 até agora, eu estou coordenando a Comissão 1 de Viticultura da Comissão Técnica Brasileira da Vinha e do Vinho, a CTBVV. E em todos esses 10 anos que eu posso falar, não, o Brasil, primeiro da viticultura, ele começou pouco a pouco a ter uma maior participação nas discussões técnicas e até nas propostas e, ultimamente, liderando documentos que depois vão ser lançados pela OIV, não? Por exemplo, nós estamos no momento trabalhando em eles chamam de um documento de experiência coletiva. Isso. Acho que esse é o nome seria em português, Exatamente. que é um documento técnico que estamos trabalhando sobre a viticultura biodinâmica, que a OIV até agora não tem um documento técnico sobre as temáticas. Ele tem sobre viticultura orgânica, ele tem sobre a agroecologia na viticultura, ele tem sobre a importância da matéria orgânica no solo e outros temas parecidos, mas especificamente viticultura biodinâmica. Está sendo trabalhado um documento técnico desde o ano de 2023, não? No momento se encontra na etapa 1 e esperamos que nos próximos 2 anos ele avance o necessário para depois ir para a Assembleia Geral. Então, o Brasil está como um membro ativo. E tem documentos, por exemplo, que já foram aprovados, que acho que a Fernanda vai falar mais, que ela trabalhou muito nisso, na parte do teor de açúcar no suco de uva, no qual o Brasil foi contemplado a realidade do Brasil foi contemplada dentro de uma resolução da OIV. Isso é muito interessante, por quê? Porque eles, na proposta original, somente tinham teores de açúcar de Vitis vinifera, que são as uvas finas que eles utilizam. E na resolução final, que foi aprovado depois de todo um trabalho da Fernanda que vai falar, o Brasil, com sua realidade de uvas americanas, de Vitis labruscas, de híbridas, da nossa realidade edafoclimática, essa particularidade foi inserida dentro desse documento. Por isso que no início eu falei, a OIV está ficando mais global. E isso me parece que está contribuindo para uma melhora desta instituição. Que legal. Não sei se Fernanda me ajuda. Fernanda, pera um pouquinho. Não esquece o que você vai falar, hein? Eu quero saber sobre esse estudo. Com Só certeza. porque o Juan comentou sobre agricultura biodinâmica. Viticultura biodinâmica. Só lembrando, se você não assistiu o episódio, vale assistir o nosso episódio número 4 aqui da nossa segunda temporada. A gente falou sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos. Excelente. Que legal. Trouxemos aqui especialistas e a gente fez um episódio inteiro, foi muito bom. A gente teve muita coisa interessante. Se você pulou, perdeu, não viu, tá chegando agora, volta lá. Se você já assistiu, vale voltar e assistir de novo, porque tem muita informação legal. Conta pra gente, Fernanda. Vamos lá, então. Bom, então, um dos trabalhos do Brasil é esse da biodinâmica, que o Juan está coordenando, que é um trabalho muito interessante para a OIV. Imagina o Brasil está liderando isso, né? Sensacional. E nós tivemos esse trabalho do suco de uva que o Juan comentou também. Bom, eu comecei a acompanhar os trabalhos da OIV em 2004. Quando eu entrei,
comecei a trabalhar no setor vitivinícola, na verdade, no começo da minha faculdade. E a gente nunca ouvia falar em suco. Nunca ouvia falar em suco. Tinha as bebidas não alcoólicas, tinha um grupo que discutia bebidas não alcoólicas, mas falavam de uvas passas, de vinagre, mas não tinha suco. E lá em 2016, o Brasil começou a propor a inclusão de definições do suco de uva, de métodos analíticos para controlar a qualidade. A gente sentiu uma certa resistência, principalmente dos países europeus no começo, não foi fácil. Quando eu comecei presencialmente nas reuniões, foi em 2018, imagina, eu, mulher, muito nova perante os especialistas de lá, né, que são pessoas mais experientes, na época tinham mais idade que eu, muito mais idade que eu, na verdade, e foi muito difícil. Eu ia com a professora Regina Vanderlinde e nós tínhamos muita dificuldade, sim, de fazer eles entenderem que para nós era importante falar de suco de uva. Claro. Porque para o Brasil é um produto importante. Na Europa, eles elaboram suco de uva com a espécie Vitis vinifera. No Brasil, Vitis labrusca e híbridas, né? E só que o suco de uva, para eles, não é um produto tão nobre como é para nós. Não é um produto tão valorizado. Então, para eles, aquilo parecia detalhe. E depois, em 2018, que nós apresentamos 15 propostas de métodos analíticos para determinar parâmetros, né, quantitativos do suco de uva. Propusemos a redefinição de suco de uva reconstituído e néctar de uva também, inclusive. E então começamos e tivemos dificuldades no caminho, mas conquistamos já 8 aprovações de resoluções, temos 6, 7 em andamento ainda. E hoje, quando nós vamos para lá, nos pedem para levar suco de uva na mala. Olha só que nós legal. demos masterclass de suco de uva ano passado, no centenário da OIV. Os europeus ficaram impressionados com a qualidade do nosso produto. E então a gente trabalha muito no suco de uva, claro que em outros temas também, mas nós lideramos muito suco de uva. Esse projeto do BRICS, que é os teores de açúcares, a gente já finalizou, envolveu uma mudança do padrão internacional no Códex Alimentários, que envolve 198 países. Então a gente chegou num ponto na OIV que a gente não conseguia definir o suco, porque como é que a gente ia definir um padrão diferente do padrão do Códex? E a OIV e o Códex tem que estar em harmonia, né? Sim. Então, a gente teve que levar para o Códex, o assunto durou 2 anos. Se eu contar quantas horas de dedicação tivemos para isso, melhor não contar. E valeu a pena, porque a gente conseguiu mudar lá no Códex o padrão e a OIV aceitou depois, né, esse padrão brasileiro, que, assim, um padrão internacional ele tem que ser inclusivo, né? Quando a gente fala de padrões, tudo bem, gente, mas, assim, tem que ser inclusivo, se são muitos países membros, cada país tem o seu terroir, os seus climas, suas características. Senão é padrão, senão é uma padrão, exceção, né? Tem que incluir todo mundo, né, afinal. Então, esse foi um dos temas da Comissão 1, né, na subcomissão de uvas de mesa, e nós temos na Comissão 2 de Enologia diversos métodos analíticos, que eu não vou entrar, né, muito a fundo, que é bastante técnico, e na Comissão 4 hoje, que é de saúde e segurança, a gente tem um projeto que é sobre os benefícios do consumo de suco de uva. Então, a gente vai abordar os benefícios para a saúde, a composição fenólica do suco. São diversos aspectos que a gente está abordando. É um documento que o secretariado da OIV está coordenando junto com especialistas do Brasil, porque nós temos esse domínio, né, do produto. Imagino você bebendo um suco de uva, você deve ter um sabor diferente para você, hein? Ai, com certeza. Né? Depois dessa nossa conquista, né, Juan, como o Brasil, olha... Imagina as comemorações ali, você tomando aquele suco de uva, pensando em todo o trabalho que você teve aí. Nossa, foi... Se me permite, o ano passado eu estava nessa degustação que a Fernanda liderou, junto com o MAPA, eu acho. Isso. Não? Lá em Dijon, que foi os 100 anos da OIV, foi um congresso especial. E teve essa degustação de suco de uva brasileiro versus os sucos de uva europeus, não? Sim. Os próprios europeus adoraram o suco brasileiro. Os próprios europeus. E não é por ser barrista. O nosso suco é maravilhoso. É verdade. É maravilhoso. Por quê? Porque ele tem outras origens. Não? Nós temos diferenças dos europeus. Em Europa é proibido plantar uva americana, Vitis labrusco. É proibido. Aqui não. Não? E nosso suco é feito de americanas e de híbridas, e ele é uma mistura no qual um dá o sabor, outro dá a cor, outro dá açúcar, outro acidez, então fica um suco que o ano passado fez sucesso lá em Dijon, na França.
E fora que é um suco que tem menos açúcar do que o deles, na verdade, né? Perfeito. Hoje, o que se fala mundialmente, né? Redução do consumo de açúcar, por aí vai. Inclusive, está surgindo a técnica da remoção do açúcar natural do suco. Ah, é? Sim. A União Europeia já aprovou ano passado essa definição, suco com a redução parcial de açúcar natural e redução total. Olha. Por quê? Porque tem consumidor demandando. Sim, claro. Tem consumidor demandando. Então pensa que o nosso suco de uva já tem menos açúcar do que o deles, que bom, né? Já estamos no caminho. Exatamente. E, inclusive, é bom porque a gente vai conversando aqui, eu vou lembrando tudo. Quem puder, vá lá na nossa primeira temporada. A gente fez um episódio onde a gente falou sobre as uvas híbridas as uvas criadas no Brasil. Excelente. Olha, quem não assistiu, assista. Foi um dos melhores. Toda vez que eu falo no episódio, eu falo que é um dos melhores. Aí eu falo, esse foi um dos melhores. Quem assiste todos sabe que toda vez eu falo, né, já vai saber que eu tô falando de todos. Mas é porque realmente foi muito bom. A gente teve, acho que eram 3 especialistas aqui também. E foi impressionante saber das uvas criadas aqui no Brasil. Como você falou, uma traz aroma, outra traz cor, outra traz sabor, né? Isso é um trabalho fantástico. Acho um equilíbrio, né? Exato. Esse é um assunto que a gente, se tiver a oportunidade de levar para a OIV, Juan, a gente já tem falado um pouco em CTBVV de levar, apresentar as uvas desenvolvidas também pela Embrapa, pela Ipamig, enfim, IAC, é muito importante porque a Europa, apesar de hoje proibir o cultivo a elaboração de vinhos com uvas vitis labruscas híbridas, eles já estão estudando liberar. Por quê? Por causa das mudanças climáticas. Claro. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar para trás. É verdade. E as uvas híbridas, elas têm mais resistência, né? Então, é um assunto que quando o John Barker, o diretor da OIV, veio para o Brasil, ele assistiu uma palestra da Embrapa, o Vivinho, e ele se interessou muito que o Brasil presente lá, tanto sobre as híbridas quanto sobre a dupla poda, né? A colheita de inverno, né? A inversão do ciclo da videira, que também é uma técnica que a gente tem dominado em algumas regiões brasileiras aqui, que estão surgindo vinhos excepcionais. Com certeza. Agora, uma curiosidade, como é que são essas reuniões da OIV? Vocês se reúnem, fecham a porta e falam, e agora vamos dominar o mundo? Nós vamos, agora vamos decidir o futuro do mundo do vinho. Como é que funciona isso, hein? Tá. Bom, quando a reunião de especialistas, ela acontece uma vez por ano. A gente chama de reunião de primavera, que é a primavera da Europa, né? A OIV, ela está sediada em Dijon, na França, né? Então, normalmente corre entre março e abril, como o Rua falou. Antes dessa reunião, a gente recebe todos os documentos para avaliar a parte técnica. Agora, em dezembro, a gente deve receber cerca de 60, 80 documentos. Cada comissão assume os seus, né? E avalia. Então, por exemplo, o Juan, ele coordena a viticultura, ele tem lá um grupo de 30, 40 especialistas que avaliam. Eu coordeno a enologia, eu tenho meu grupo de 40, 50 especialistas que avaliam. Cada coordenador avalia. A gente tem que formar pareceres em nome do Brasil, que é de acordo sem ressalvas. De acordo com ressalvas, no caso de ressalvas, tem que justificar ou explicar quais são as ressalvas. Tem que mudar nesse documento isso aqui não serve para mim. Tarará. Oposição firme e motivada. Oposição firme e motivada, daí tem que justificar porque estamos de oposição. E essa é uma defesa, assim, que é mais delicada de fazer. Não sei se você já teve algum caso lá na C1, Juan. Não, de oposição não. Eu tive já na C2 e a gente tem que ir muito seguro com o que a gente vai falar, porque eles questionam, como assim oposição? É o único país que não vai concordar com essa resolução, avançar para ser aprovada já, e está sendo estudada há X anos? Você tem que estar muito bem embasada. Então, assim, isso valoriza muito o grupo de especialistas que a gente tem, que são mais de 100 pessoas. Nosso agradecimento para todos eles e o incentivo também para mais pessoas participarem. E depois que a gente formula isso aí, lá em março, abril, nós, como representantes, né, de cada comissão, nós vamos lá como delegados científicos falar em nome do Brasil. Então, são 2 semanas de reuniões, alguns grupos, reuniões mais curtas, outros mais longas, e nessas reuniões são apresentados os documentos, né, e os países que têm comentários ou oposição têm que se pronunciar. Legal. Então, lá a gente se pronuncia,
é aberta a discussão, a gente tem que estar, né, preparado para se manifestar, para responder questionamentos. Muitas decisões e tratativas ocorrem nos bastidores, né? Essas reuniões são híbridas, tem pessoas presenciais e pessoas online, né? Mas muitas decisões, principalmente assim, acompanhando quando a gente tem um projeto de coordenação nossa, eu ali com os netos, muito de bastidores. Às vezes no café, tu pega aquele país lá que tá fazendo um comentário que não faz sentido, tu já resolve tudo nos bastidores. Daí chega na hora da reunião, só que realmente não funcionou, né? Isso é em todas as organizações, é assim, né? Mas é muito importante estar presencial, principalmente quando a gente tem projetos, né, correndo. E então as reuniões são assim, a gente chegou no consenso, avança de etapa, se não chegou no consenso, permanece em etapa. E assim, eu esse ano tive minha primeira experiência como presidente de uma subcomissão, e são decisões difíceis de tomar às vezes, porque tem às vezes documentos que realmente tu fica na dúvida, tem que sentir o que os especialistas ali da plateia estão querendo, né? Tentar fazer uma avaliação neutra, né? Sempre nesse caso eu não posso pensar como o Brasil se o projeto pode ou não avançar, né? E temos sempre o secretariado da OIV junto conosco para dar todo um suporte, né? Quando necessário. Ninguém sabe tudo, às vezes surgem dúvidas que a gente precisa recorrer a outros grupos. Às vezes acontece da enologia ter que consultar a viticultura, muito a Comissão de Saúde e Segurança do Consumidor também, porque a gente trata de produtos enológicos que são utilizados na elaboração de vinhos, a gente tem que entender se é seguro para o consumo. Então, a OIV ela é muito horizontal. Tem divisão de grupos, mas ela é muito horizontal, porque tudo está interligado. Se me permite ajudar um pouquinho, não? Então nós recebemos os documentos que vão ser discutidos em Dijon, na França, por exemplo, agora em dezembro, para discutir em abril de 2026. Vou falar pela viticultura. Recebemos os documentos, 30, 40, não sei, e esses documentos primeiro passam pelos especialistas, que somos mais de 30, para ver principalmente a parte técnica, a parte científica, se esses documentos são coerentes e estão de acordo ao que nós entendemos como certo no momento científico que estamos, porque as coisas podem mudar. Claro. Exato. Tá, os especialistas falam isso aqui, isso assim, não. Depois esses documentos vão para uma reunião com a coordenação do Brasil, que da CTBVV, que além da parte técnica, vê também a parte política, vê os interesses do Brasil, vê os interesses do Estado, do governo, se está sendo respeitado. Uma vez tudo isso certo, o Brasil envia seus pareceres sobre todos esses documentos, da viticultura, enologia, economia, direito, segurança, envia tudo. Aí, o ano que vem, alguns delegados vão lá em Dijon e conversam sobre esses documentos, olhando todos os pareceres de todos os membros, dos 51 países membros e dos 18 observadores também podem colocar parecer? Podem colocar parecer. E dos 18 observadores. Então, aí tu vês tanto o que tu contribuiu, como todos os demais, e aí te falei o interessante, um exercício maravilhoso, que todos esses documentos, para poder avançar deste projeto, etapa 1, etapa 3, etapa 5, etapa 7, e vai para a Assembleia e for aprovado ou não, ele tem que ser por consenso. Então, é um trabalho que pode demorar, dependendo, às vezes, 5, 10, 15, tem documento mais de 10. Exatamente. Então, ele, se não tiver muita problemática técnica e política, é um documento que pode sair em quanto? 5 anos. Sim. Mas se tiver, ele vai mais de 10. Então, é uma construção a curto, meio e longo prazo, dependendo da temática. Envolve muita resiliência, assim, de quem está propondo, porque... Sim. Existem correções técnicas e existem questões políticas que às vezes nós, como técnico, nem percebemos. Então, é importante quando a gente apresenta para o Ministério da Agricultura, né, as decisões tomadas, às vezes eles têm nuances que a gente não tinha, né, quando avaliou. E só esquecemos de mencionar que depois de passar pelo mapa, pela CTBVV, a coordenação, a gente apresenta para a Câmara Setorial da Viticultura, Vinhos e Derivados, que é uma câmara ligada ao Ministério da Agricultura, mas que tem
30 entidades do setor vitivinícola nacional, desde os produtores de uva até os importadores, tem cadeira na Câmara. E a gente apresenta para eles também, caso tenha algum ponto ali que eles percebam, né, que não vai ao encontro, né, dos interesses também do Brasil, e eles nos sinalizam. Então, é bom que a gente tenha um respaldo de todo o setor. Claro. A informação está para todo mundo, Claro. né? Nós estamos só repassando uma informação que todos os especialistas, né, que envolvidos tiveram consenso. Agora, vocês falaram dos grupos. Você é da viticultura... Enologia. E você é da viticultura. Viticultura. Quais são os grupos todos? Ou só tem esses dois? Viticultura, enologia, direito e economia e segurança e saúde. Essas são as 4 comissões. Tá. Existe uma subcomissão de uvas de mesa, uvas passas, né, junto à viticultura. E na minha comissão de enologia tem a subcomissão de métodos de análise. Ah, legal. E além desses grupos todos, existe um comitê técnico científico, que é o CST, que participam os presidentes de grupos. Hoje eu ocupo essa cadeira. E nele a gente avalia tudo que foi avaliado nessas 4 comissões, depois ainda passa lá por nós no comitê técnico científico. Existe também o COMEX, que é o comitê executivo, que daí a gente tem representantes do Ministério da Agricultura junto, né? Tem assuntos mais políticos que são discutidos também. E a Assembleia Geral, que é onde a gente aprova as resoluções em etapa 8, né? Etapa final. E apresenta todos os trabalhos que foram discutidos, né, no ano durante o congresso da OIV, que agora acontece normalmente em outubro. Sim, só para complementar, essas comissões que nós temos na CTVVV, que são 4, é um espelho da OIV. Já. Isso, É um espelho. Então, essas 4 comissões também existem dentro da estrutura da OIV. Como inicialmente nós éramos uma comissão técnica para auxiliar na participação brasileira ante a OIV, foi feito um espelho. Portanto, seja uma cópia, mas dentro do Brasil. Ah, legal. Bom, e quais são os maiores desafios que tem na OIV hoje? Na OIV, pensando como Brasil ou pensando como setor vitivinícola mundial? Eu pensei como mundial, mas como Brasil é uma boa pergunta também. Tá, sim. Pensando, eu vou falar depois, a gente vai se complementando, né? Porque com certeza tem visões, né, diferentes conforme a tua área. Vamos lá. E pensando como setor mundial, a gente vive um momento no setor vitivinícola mundial muito delicado, porque a gente tem um perfil de consumidor, uma nova geração optando pelo consumo inferior de álcool, né? Existe uma demanda por vinhos desalcoolizados, né? Vinhos parcialmente desalcoolizados. Não se tem certeza, ainda não se entende se isso é algo momentâneo ou se é algo que veio para ficar. Claro que isso é 3% do consumidor, né? Mas a gente tem observado nos últimos anos um declínio do consumo de vinho mundialmente, né? No Brasil a gente se mantém constante, infelizmente é um volume pequeno, né? Per capita, cerca de... não chega a 3 litros per capita, né? 9. Mas se mantém constante, mas mundialmente tem reduzido o consumo de vinho. Existem vários pontos. As pessoas estão, por um lado, priorizando qualidade e não quantidade, e isso é bastante interessante, mas também não queremos perder espaço para outras bebidas alcoólicas, evidente, porque quando a gente consome um vinho, a gente está consumindo cultura, tradição, compostos fenólicos que fazem bem para a nossa saúde, que não são encontrados em diversas bebidas alcoólicas. Claro. Um destilado não tem uma composição fenólica como tem a do vinho. Existem, a gente sabe dos diversos estudos que falam dos benefícios do consumo moderado de vinho para a saúde, né? Tanto que existem recomendações diárias de doses pequenas. E então a gente tem muita atenção para isso, acompanhar esse movimento do consumidor, que não é fácil de entender, né? E as mudanças climáticas, né? Assim, no meu ponto de vista, as mudanças climáticas estão fazendo o mundo todo repensar. E eu vejo muito a Europa tendo que repensar em padrões deles que não nos abrangem, né? E que eles estão tendo que abrir mão de muitas DOs muito restritas, por exemplo, né? Só podia usar 3 uvas no corte bordalês. Hoje pode usar 7, talvez 9, se eu não tenho certeza do número. Por quê?
porque a gente tem que se adaptar, não adianta. O setor vitivinícola tem que ter resiliência e adaptação. E, assim, a união do conhecimento de todos os países, né, diferentes situações, isso agrega muito, isso faz a gente caminhar juntos. E como o Brasil, na OIV, os maiores desafios, hoje eu não vejo que a gente tem grandes desafios de resistências, mas acho que a gente já quebrou muito isso, né, Rua, por parte, né, principalmente da Europa, mas eu acho que, assim, agora a gente tem tarefas, eu vejo, que é levar mais assuntos, né, para lá, assuntos que são expertises nossas, né, como a gente falou das uvas híbridas, da dupla poda, existem diversos assuntos, mas claro que isso envolve, né, suporte, envolve interesse também do governo, né, mas eu vejo que a gente tem um espaço ainda para ocupar. Nós já ocupamos o espaço, mas ainda tem espaço para ocupar. Legal. Eu vou pontualizar primeiro a nível mundial, não? Eu vou ficar com a parte de mudança climática, não? Que o ano passado, no Congresso de 100 anos da OIV em Dijon, assisti uma degustação de vinhos da Suécia. Isso era impensável 10 anos atrás. Suécia, países nórdicos, Papai Noel, gelo. Mas agora estão plantando no sul da Suécia uva e levaram seus vinhos. Então, para mim, foi algo fora da normalidade. Mudança climática. Então, a uva está andando para o norte da Europa, o qual significa que ela está saindo de algumas regiões tradicionais da Europa. E para eles é um grave problema, não só econômico. Eles estão perdendo a sua cultura. Se tu perdes a tua cultura, tu perdes a tua humanidade. Tu perdes a tua referência. Não é só produzir uva. Tem aí regiões que produzem uva faz mais de 1000 anos. E já não vão poder produzir. Então, o problema deles é gravíssimo. Agora, trazendo essa minha problemática para o Brasil, não exatamente a mesma, que na minha região, algo que nos está limitando bastante, já eu vou para a parte agronômica, que seria ter uma sugestão de temática para vocês conversarem, por mais que não é muito legal, é sobre a deriva de herbicida hormonal que está tendo na campanha gaúcha. Nos está limitando muito ao crescimento de novas vinícolas, de novos vinhedos. A própria universidade, que eu trabalho, a Universidade Federal do Pampa, dentro do curso de bacharelado em enologia, temos um vinhedo experimental de 4 hectares. E nosso vinhedo experimental está sendo intoxicado por deriva deste herbicida hormonal de 2018, com laudo técnico. Então, está difícil. Isso até sugiro a temática para conversar, porque ainda tem que problematizar para poder encontrar soluções. Claro. Tá, mas tem coisa positiva. Vamos falar coisa positiva. O brasileiro é diferente. No momento da Covid, o mundo todo baixou o consumo de vinho. O brasileiro bebeu mais vinho. E eu tenho minha teoria. O brasileiro pensou que ia morrer e falou, eu vou morrer chique bebendo vinho brasileiro. Porque o dólar abaixou, acho que subiu, não? Ficou mais difícil trazer vinho importado e aí começou a beber vinho brasileiro na época da pandemia e quase todas as vinícolas zeraram o estoque de vinho. Zeraram! Nunca venderam tanto vinho como na época da Covid. O mundo todo reduziu o consumo, o brasileiro aumentou o consumo. E além disso, algo que eu percebi, e esse consumo que se aumentou de 2,7 para 2,9, parece pouco, mas zerou o estoque. Estamos falando de um país enorme. Isso. E outra coisa que aconteceu também nessa época é a abertura de muitas vinícolas lá na região onde se está fazendo o vinho de inverno. Foi a partir da época da pandemia. Aí, qual é a minha teoria? Que pessoal que tinha dinheiro, os ricos falaram, não, eu vou morrer e não tenho uma vinícola. E eles começaram a abrir mais de 100 vinícolas. Olha aí. E eu sei disso por quê? Porque muitas enólogas, principalmente da Unipampa, estão trabalhando lá. E todos surgiram em 2019, 2020, 2021. Então, tem fatos novos aqui e nós nos comportamos de maneira diferente, graças a Deus. Positivamente, né? Positivamente. Muito bom. Legal. Bom, é muito interessante a gente ver, porque para quem está inserido de alguma forma no vinho, já escutou falar sobre a OIV. Né? A gente escuta. Né? Até por conta da Regina também, claro, né? Que teve uma grande representatividade, foi presidente, né? Tá sempre com a gente. Eu mesmo já encontrei com ela em alguns eventos. Vocês estão próximos, né? Que vocês estão aqui. Você disse que trabalhou com ela, né? Sim,
quase 20 anos, 2004 até 2017. Você estava muito próxima. Eu fui orientada dela. Eu sou pupila da Regina, desde da minha graduação, o mestrado, doutorado, tudo. Eu terminei em 2021 o doutorado. Então, a gente acaba sempre ouvindo falar, né, sobre o HIV, mas talvez para muitos não tenha essa profundidade, esse entendimento de quão profundo é, né, o trabalho de vocês. Isso é muito interessante. Não sei nem se, assim, no país, na época mesmo, quando a Regina foi presidente, não sei nem se as pessoas têm noção do quão importante foi isso, né? Que orgulho pra gente ter tido uma presidente brasileira numa organização internacional e mulher. É verdade. Gente, assim, pra gente que convive lá, realmente, hoje isso já é mais normalizado, mas até essa época, assim, era difícil de ver, né? E a gente nem tem noção, não sabe se todo mundo tem essa noção, né? Que bom a gente poder ter essa oportunidade de estar gravando também esse podcast, que é uma forma de fazer essa informação chegar, né, a todos. Exatamente. Nessa temática, eu penso que a Regina foi fundamental para abrir a porta do HIV para o Brasil. Legal. Onde ela mostrou, não, que os pesquisadores aqui no Brasil conhecem do tema, conhecem do vinho e podem contribuir. E não somente isso, não pode ser a presidenta da OIV, não? Então isso é algo, acho que ela abriu as portas e aí nós vimos atrás tentando ajudar também, não? Com certeza. E temos grandes representantes como vocês aí que estão ajudando a manter isso lá em cima, né? O nível continua alto. Isso é muito importante. A ideia é essa. Estamos muito para isso. Exatamente. A gente tem aqui um quadro que é o nosso ping-pong. E eu faço perguntas para vocês me respondem e a gente vai seguindo aqui e daqui a pouco vai chegar no final do nosso episódio. Mas enquanto vocês se preparam para o ping-pong, quero convidar você que está aí assistindo a gente, tá vendo aí, tem um QR Code na tela. Esse QR Code, se você apontar o seu celular, você vai poder se conectar a todas as redes sociais que o Concevites está atuando. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, depois que você ouviu todas essas explicações aqui dos nossos convidados, você pode também mandar a sua dúvida e certamente alguém do Concevites vai poder responder para vocês. Quero também te convidar para assistir os outros episódios. Eles falaram de vários temas aqui que a gente já tratou, não só nessa segunda temporada, mas também na primeira temporada. Então, se você perdeu a primeira, são 10 episódios na primeira, 10 episódios na segunda. É muito conteúdo importante, muito conteúdo de altíssima qualidade para você poder entender mais sobre o vinho. Estão prontos? Prontos. Vamos lá. Vamos lá. Então, o nosso ping-pong, ele tem 4 perguntas. Eu faço primeiro para a Fernanda, depois para o Juan e Perfeito. A gente vai nessa. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Um vinho brasileiro. Eu não gosto de destacar marcas, então eu vou dizer um vinho legal. Um vinho legal, a gente tem a campanha Vinho Legal que está acontecendo, que é um vinho que respeita a lei, o vitivinicultor, o enólogo, o sommelier, o consumidor e inclusive o importador. Excelente. Juan. Eu já sou mais de recordações. Então eu fiz o meu doutorado pesquisando uma fruta que se chama lixia, tá? Que é a principal fruta consumida na China. E quem tem aroma de lixia é o Gewürztraminer. Então eu sou apaixonado pelo Gewürztraminer que eu consigo pegar lá na campanha. Boa. Sou apaixonado. Legal. Melhor harmonização para hoje? Bom, hoje com esse clima quente, e é o que eu pretendo para noite, é um sushi com vinho rosé brasileiro. Pá, legal. Quente, frio, campanha gaúcha, churrasco com taná. Boa. Churrasco com taná. Sem dúvida. Também. Uma ovelha com taná. Olha aí, ó. Agora uma polêmica, hein? Gelo no vinho, tá liberado ou é pecado? Não é pecado. Mas eu dispenso. Já fui em degustação internacional que tinham pessoas nos momentos de confraternização que colocavam gelo no vinho, inclusive na Argentina, vi muito isso. Mas eu dispenso. Mas claro, né, o vinho é democrático, cada um toma como gostar, né? Mas eu dispenso. Sou engenheiro agrônomo, sou do campo. Colocar gelo, não colocar gelo, é importante consumir vinho. E se for nacional, melhor ainda. Né? Beleza. Então, não vejo problema. Muito bom. Para finalizar o nosso ping-pong, o que merece um brinde com vinho brasileiro?
Ai, gente, eu acho que é a vida, o presente do setor vitivinícola nacional, o futuro e todos os caminhos que a gente está abrindo com o trabalho de coletivo, né, de tantos especialistas aí ao redor do Brasil e cada um fazendo o seu trabalhinho. E parece que a gente não contribui, mas sim, todo mundo está contribuindo para essa nossa caminhada aí. Muito bom. Eu concordo, é a vida, não? Mas além da vida, não, é festejar que nós estamos em um país, por mais que eu nasci fora, um país maravilhoso. Gente anda pelo mundo e cada vez que volto eu falo, nosso Brasil, como é abençoado. Como é abençoado, não? Então a gente tem que festejar isso todos os dias com um vinho brasileiro. Logicamente, de forma controlada, não? Claro. Isso aí. Moderada. Exato, isso é importante. Sempre. Muito bom. Bom, Fernanda, Juan, quero agradecer vocês, o tempo de vocês, todo o conhecimento que vocês trouxeram pra gente, isso é muito importante. E espero que vocês estejam mais vezes com a gente aqui. É um grande prazer receber vocês. Foi um prazer para nós, Daniel. Muito obrigada novamente pelo convite. E contem sempre conosco. Eu que agradeço, Daniel, agradeço também a Concevites e acho que o Cicrei também nos ajudou na nossa vinda, então muito obrigado. Não é fácil vir de Dom Pedrito aqui, não? Eu ia vir de carro, mas a esposa falou, não, estás dormindo demais, então eu vim de ônibus, 12 horas, mas vale a pena. Vale a pena porque falar de vinho nacional, a gente é apaixonado com a Fernanda por essa área, então quando precisar, estamos aqui. Muito bom. Bom, o podcast Vai de Vinho Brasileiro é uma iniciativa do Concevites RS, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e tem o apoio do Sicredi. E você que está acompanhando a gente aqui, você já sabe que a gente tem mais um episódio, o próximo vai ser muito além da uva. Se prepare porque a gente vai falar sobre tudo que envolve, literalmente, o que envolve o vinho, e a gente vai ter, como eu sempre digo, especialistas para a gente conversar, trocar ideias aqui, e espero que você goste, mande seu comentário. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Beba com moderação.